Olha só, na corrida global por energia limpa, existe um desafio enorme para a ciência. Como a gente sabe se está no caminho certo de verdade? Bom, hoje a gente vai dar uma olhada numa ferramenta que funciona tipo um placar mais honesto para a ciência dos catalisadores. É uma forma de separar o que é promessa real do que é só ruído. Então, para começar, a gente precisa entender o conceito principal, a tal da inclinação de Tafel. Pensa nela como se fosse uma nota, sabe? Uma pontuação para um catalisador que diz o quão eficiente ele é. Basicamente, essa nota mede quanta voltagem a mais a gente tem que colocar para fazer uma reação química acontecer 10 vezes mais rápido. E a regra do jogo aqui é bem simples. Quanto menor o número, melhor é o catalisador. É isso. Um valor baixo quer dizer que precisa de pouquinha energia extra para ter um aumento gigantesco na velocidade da reação. E é exatamente isso que o pessoal está procurando para produzir hidrogênio ou converter CO2, por exemplo. Bom, com essa regra tão simples na cabeça, a inclinação de Tafel acaba virando a métrica perfeita, né? É tipo um placar bem claro, que deixa os cientistas classificarem e compararem como cada material se sai nessa busca por soluções melhores. E a aplicação disso, nossa, é gigante. Essa medida é fundamental em praticamente toda a pesquisa de energia limpa que mexe com eletrocatálise. Ela serve como um guia, sabe? Mostrando para os cientistas quais materiais têm mais chance de revolucionar o jeito que a gente gera e armazena energia. Só que é aqui que a história começa a complicar. Porque a ideia do placar é ótima, super simples. Mas na hora de medir de verdade, a coisa costuma dar errado. E isso pode levar os pesquisadores para conclusões, nossa, totalmente equivocadas. A melhor forma de imaginar isso é com uma analogia. Tentar medir essa inclinação em condições que não são perfeitas é que nem, sei lá, pegar um carro de Fórmula 1 e tentar medir a velocidade máxima dele no meio do trânsito da hora do rush. Não vai dar certo, né? O resultado vai ser todo distorcido. Qualquer coisinha no experimento, tipo formação de bolha de gás, já atrapalha tudo e não deixa a gente ver o potencial real do catalisador. E olha, a lista de problemas é longa. Para a medição ser confiável de verdade, tudo isso aqui tem que estar perfeito. Não pode ter reação acontecendo ao contrário, a resistência elétrica tem que ser 100% corrigida, a temperatura tem que ficar cravada, estável e a lista vai longe. Isso só mostra o quão difícil é conseguir um dado limpo, um dado que realmente signifique alguma coisa. E qual o resultado prático disso tudo? Uma bagunça. A literatura científica fica lotada de dados que não batem para o mesmo material. Um laboratório publica um número, aí vem outro e publica um valor totalmente diferente. Essa confusão toda gera um atraso gigantesco na inovação, porque fica todo mundo perdendo tempo tentando replicar resultados que, no fundo, talvez nunca tenham sido válidos para começo de conversa. Mas, felizmente, a pesquisa que a gente está analisando hoje propõe uma solução bem elegante para isso. É um jeito novo de olhar para os dados, um jeito feito exatamente para botar um pouco de ordem nesse caos todo. Vamos fazer uma comparação rápida. O jeito antigo, tradicional, pega todos os dados e meio que força uma linha reta ali no meio, sabe? Aí calcula uma média, que pode acabar escondendo um monte de variação importante. Agora, a abordagem nova, esse tal de gráfico de inclinação de Tafel, faz diferente. Ele calcula a inclinação em cada pontinho. Em vez de forçar uma resposta, ele deixa os próprios dados contarem a história, mostrando se existe ou não uma região onde a inclinação é constante de verdade. E o processo para fazer isso é bem direto, na verdade. Primeiro, se coleta os dados do jeito normal. Daí, em vez de traçar aquela linha reta única, um programa de computador calcula a inclinação em pedacinhos bem pequenos, ao longo da curva toda. E, por fim, esses valores são jogados num gráfico novo. O objetivo final é encontrar uma região retinha, um platô. E essa região plana, essa linha horizontal, bom, isso é o santo graal. É exatamente isso que se está procurando. Ela funciona como uma prova visual de que a medição não está sendo zoada por nenhum fator externo. É a assinatura de um valor que é real, que é confiável, é o desempenho verdadeiro do catalisador, sem ruído. Beleza, a ideia é boa, mas e na prática? Como essa ferramenta se sai no mundo real? Bom, a pesquisa aplicou esse método em diferentes reações para testar se o negócio funciona mesmo. E os resultados são muito reveladores. Para uma reação que todo mundo já conhece bem, tipo a evolução de hidrogênio em platina, o gráfico mostra exatamente o que se esperava. Uma linha retinha, horizontal, perfeito. Mas aí, para reações mais complicadas, o gráfico simplesmente escancara a verdade. A inclinação não para de mudar.
Ela nunca se estabiliza. E isso prova que qualquer número único que alguém reportasse nesses casos seria só uma média arbitrária e que não quer dizer nada. Resumindo o que eles descobriram, o padrão fica bem claro. Enquanto o método antigo talvez gerasse um número qualquer em todos os casos, esse gráfico novo faz uma distinção muito nítida. Ele basicamente separa o joio do trigo. De um lado, os dados que realmente têm significado. Do outro, aqueles que são ambíguos, que estão contaminados por todo tipo de interferência do experimento. E esse aqui é um número de ouro para platina em meio ácido, 30 milivolts por década. Esse valor aparece de forma consistente e é confirmado, claro, pelo novo gráfico. E isso não só valida um método, como também reforça um padrão de qualidade na área, sabe? Mostra exatamente como um resultado ideal, limpo deveria ser. Então tá, qual é a grande lição que a gente tira disso? A questão aqui vai muito além de só medir catalisadores. O que está em jogo é a própria forma como a ciência é feita. Tem uma citação da própria pesquisa que resume isso perfeitamente. O objetivo da ferramenta não é só achar o número certo. É também, e talvez principalmente, para saber quando não existe um número certo para se achar. No fim das contas, é uma questão de honestidade intelectual, né? De não sair tirando conclusões mirabolantes a partir de dados que, na verdade, são puro ruído. No fim do dia, o que esse método faz é dar um critério claro para saber se um dado vale alguma coisa ou não. E com isso, ele ajuda toda a comunidade científica a focar no que realmente importa, nos avanços de verdade. Ele filtra o barulho, evita que o pessoal entre em becos sem saída e garante que o progresso em energia limpa seja construído em cima de uma base sólida de dados confiáveis. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Essa busca por mais clareza, por ferramentas que mostrem as limitações dos nossos próprios dados, isso não serve só para essa área. A questão que fica é, em que outras áreas da ciência um olhar tão crítico assim poderia fazer uma diferença enorme?